a aprendizagem, né, carece de ser compreendida, né, de um ponto de vista especificamente ético, né? Estou falando de um ponto de vista especificamente ético, não estou falando de um ponto de vista moral, né? Do ponto de vista ético, né, capital, é fundamental nós entendermos, né, que a aprendizagem se dá no modo de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? Modo de sermos, que é o modo de sermos fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. O modo especificamente fenomenológico, existencial e dialógico de sermos, né, do acontecer, da ação. O modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer é eminentemente dialógico e é o modo de sermos da ação. De um modo tal, né, que nós podemos falar de aprendizática, né, como eu tenho falado, né? Existe uma atividade especificamente da aprendização, né? A aprendizagem é especificamente uma atividade, né? No sentido de que ela não é teórica e no sentido de que ela não é comportamental, que constituem o modo explicativo, o modo acontecido de nós sermos. A aprendizagem se dá no modo ativo de sermos, no modo de sermos da ação, que é fenomenológico, existencial e dialógico, né? Portanto, quando nós falamos em aprendizagem, nós podemos falar de aprendizática, né? E, em específico, nós podemos falar de aprendizética, né? A aprendizagem, fundamentalmente, é uma questão ética, né? Ou seja, a aprendizagem se dá no modo, na ética da ação, no modo de sermos, na ética da ação, né? A ética é aquele modo de sermos mais recôndito, né? Mais determinante, mais profundo no qual nós nos situamos. Ontologicamente, né? A ética ontológica humana e a ética da aprendizagem é o modo fenomenológico de sermos, que é o modo de sermos da ação. Portanto, é perfeitamente correto nós falarmos de aprendizática, né? E nós falarmos em específico, ao falarmos da ética da aprendizagem, em aprendizética. A ética e a aprendizática, a ética da aprendizática, né, se dá no modo fenomenológico existencial de sermos, que é compreensivo, que é implicativo, que é dialógico, que é gestaltificativo e que é fenomenológico existencial, né? A educação específica é uma questão de compreensão. E só existe compreensão no modo de sermos da ação. A aprendizática é, em específico, um modo de sermos da ética da ação. A aprendizagem é a ética do modo de se dar na ética do modo de sermos da ação, né? Portanto, eminentemente, a aprendizagem, né? A aprendizagem, né? Se dá no modo de sermos da compreensão. A aprendizagem é a cognição específica do modo fenomenológico existencial de sermos. A cognição específica do modo fenomenológico existencial de sermos é a cognição como compreensão. É a cognição como implicação e compreensão. A aprendizagem, a aprendizática,
se dá no modo de sermos da ética, da compreensão e da implicação. O que em específico quer dizer que não importa qual seja o valor da explicação, e ela tem o seu valor, mas a aprendizagem não é uma questão do modo de sermos da explicação. A aprendizagem não é uma questão explicativa. O modo explicativo de sermos é um modo teorético de sermos e um modo comportamental. Em específico, isso quer dizer que a aprendizática, que é a ação, que é compreensão e implicação, não é teorética e não é comportamental. Isso já é posteriormente, né? O teorético e o comportamental têm a sua importância própria, mas na sua esfera de modo de ser, né? Que não é o de aprender, que não é o de apreender, que não é o de compreender. Porque compreensão é uma questão de ação, da ética do modo de sermos da ação, do modo fenomenológico existencial de sermos da ação, cujo aspecto cognitivo particular é o aspecto cognitivo da compreensão e da implicação. Teorética e comportamento são próprias ao modo de sermos da explicação, ao modo não fenomenológico existencial de sermos da explicação. Então, portanto, a aprendizagem não acontece, a aprendizagem especificamente enquanto modo de sermos da compreensão. A aprendizagem, modo de sermos da ação, não acontece no modo de sermos que não é o modo de sermos da ação, que é o modo ôntico, que é o modo acontecido de sermos, que é o modo não ontológico de sermos, e que é o modo de sermos explicativo da teorética e do comportamento. Teorética e comportamento não são implicação, não são compreensão, são, portanto, da ordem da explicação. Então, a aprendizática dá-se no modo de sermos da ação. A aprendizagem, que é a aprendizática, dá-se no modo de sermos da ação, cujo aspecto cognitivo é a compreensão e a implicação. A aprendizática tem em específico a sua ética, a sua aprendizética, né? Que são a ática, a ação. A aprendizática se dá como a ação e como a compreensão que é intrínseca à ação. E a ação essa que, enquanto modo de sermos da aprendizática, é uma ética, é a aprendizética. A aprendizética é a ética da ação, é a ética da aprendização, que é a ética fenomenológico-existencial. A ética enquanto modo de sermos, o modo mais recôndito e determinante de sermos, né? É o modo fenomenológico-existencial. A aprendizática dá-se no modo ético, que é o modo fenomenológico-existencial de sermos. A aprendizática tem a sua aprendizética, que é o modo fenomenológico-existencial de sermos, que tem intrinsecamente a sua cognição, que é a compreensão e a implicação. A aprendizática e sua aprendizética dão-se no modo fenomenológico-existencial de sermos da compreensão, né? No modo fenomenológico-existencial e dialógico de sermos, que é compreensão, implicação, gestaltificação. O fato de que a aprendizática e a aprendizética são a ática e a ética da ação, a ática e a ética fenomenológico-existencial da ação, implica necessariamente que a educação tem uma ética, enquanto modo de ser. O modo de sermos da educação requer uma ética, que é, evidentemente, a ética da aprendizática, que é, evidentemente, a ética da aprendizética.
A educação dá-se num modo de sermos que é uma ética, que é a ética da ação e da compreensão. A ética fenomenológico-existencial de sermos, da ação e da compreensão. Então, na medida em que a aprendizática tem a sua aprendizética, tem a sua ética, a educação, como especificamente ação, a educacionática, tem a sua ética, a educacionética, né? E a educacionética, a ética da educação, não pode ser outra que não seja a ética da aprendizática, que não seja a ética da aprendizagem, que não seja a ética da aprendizética. Quer dizer, a ética da aprendizagem e da educação carecem de coincidir. De modo que a educacionática, a educação, o ato educativo, efetivamente ato, ação, se dá na aprendizética, se dá como educacionética, ou seja, se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, compreensivo, implicativo, gestaltificativo e dialógico. A educacionética, especificamente, se dá no modo de sermos da compreensão, que é o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Sem a educacionética, sem a ética da educação, sem a ética do ato educativo, não existe educação. Porque a educação, enquanto educacionática, enquanto compatível com a aprendizática, com a aprendizagem como ação, a educação carece de se dar no modo fenomenológico existencial e dialógico de nós sermos, compreensivo e implicativo, gestaltificativo da ação. Porque a educação carece de ser compatível com a aprendizagem. A educação carece de ser compatível com a aprendizática. A educação carece de ser compatível com a aprendizética. Portanto, a educacionática tem a sua educacionética. A educação é eminentemente ética. A educação se dá num modo ético de sermos, que é o modo fenomenológico existencial e dialógico de sermos da ação. O modo ontológico de sermos. A ética da educação é o modo fenomenológico existencial e dialógico de sermos, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. Educação se dá neste modo ontológico de sermos, o modo de sermos da implicação e da compreensão. O que quer dizer que educação não acontece como explicação. A educação se dá no modo implicativo, compreensivo e implicativo de sermos, e não no modo explicativo. O modo explicativo de sermos é o modo não fenomenológico, é o modo não ontológico de sermos, o modo ôntico de sermos do acontecido, no qual acontecem, enquanto acontecido, enquanto coisa, né? A teorética, a reflexão e o comportamento. Teorética, reflexão e comportamento não são aprendizática. Não se dão na aprendizética. Né? Não são educacionática. Não são, em específico, educacionética. Porque a ética da educação, compatível com a ética da aprendização, compatível com a ética da aprendizática, é a ética educacionética. É a ética fenomenológica, existencial e dialógica, compreensiva, implicativa, gestaltificativa. Do modo ontológico de sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos, no qual se dá a aprendizática. De modo esse, que em específico é a aprendizética.
né? Então, isso não quer dizer que teoria e comportamento não sejam importantes. Como teoria e comportamento têm a sua importância na sua esfera própria, enquanto modo acontecido de sermos, enquanto modo reflexivo de sermos, né? A educação é pré-reflexiva. A aprendizagem é pré-reflexiva e por isso a educação é pré-reflexiva, né? A aprendizagem é a aprendizática. A aprendizática se dá na ética da aprendizática, que é a ética da ação, a ética fenomenológica existencial da ação, né? De um modo tal que, compatível com a aprendizática e com a aprendizética, a educacionática e a educacionética só podem se dar como ação, especificamente no modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, no modo ontológico de sermos da ação, que é o modo fenomenológico existencial de sermos, que é compreensivo, implicativo, gestaltificativo.